atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Então, vamos iniciar mais uma doutrinária de hoje. Muito boa noite a todos e vamos fechar os olhos para que possamos fazer a prece inicial. Amado Mestre Jesus, que as tuas bênçãos, Senhor, e teu divino amor possa preencher os nossos corações e que nós estejamos, Senhor, aptos a captar os teus desígnios divinos, a compreender os teus ensinamentos e assim aplicarmos, Senhor, no nosso dia a dia. Absorvermos, Senhor, em nosso interior, para que possamos ser luzes onde quer que estejamos. Que teu infinito amor, Senhor, preenche nossos corações e de todos aqueles, Senhor, que estão aqui presentes, ouvindo esta doutrinária. De todos aqueles, Senhor, que se encontram nas ruas neste exato momento, desalentados, sozinhos, tristes, e que possamos contribuir com o máximo de energia possível para essa rede de amor e de trabalho na seara do bem, que contribui, Senhor, incessantemente para a harmonia universal e para o desenvolvimento da fraternidade no nosso planeta Terra. Muito obrigado, querido Mestre, hoje e sempre assim seja. Então, meus amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos, todos aqueles que acompanham as programações da nossa amada Casa Espírita CEF. Eu sou o Rodrigo e hoje estamos com uma missão aí de conversarmos sobre o início do nosso amado Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Então, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe e que nos permita uma noite de profunda paz e reflexão. Então, meus amigos, a ideia é que iremos não para o primeiro capítulo, mas trabalhar do prefácio e o objetivo da obra. Entendermos como é e o porquê o Evangelho segundo o Espiritismo foi concebido e qual é o propósito deste em nossas vidas. Mas antes de irmos à obra em si, é importantíssimo que trabalharmos dois elementos essenciais trazidos no capítulo 14 do Evangelho de João, quando Jesus anuncia: se me amas, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Ele enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E aí, meus amigos, na Gênesis, no capítulo 17, Kardec nos traz o tema da anunciação do Consolador, e ele confirma que Jesus fala sobre outro Consolador, ou seja, outro além dele, outro que há de vir, e que este não poderia ser uma individualidade, porque Jesus afirma que ele vai ficar eternamente convosco, dentro de nós. Então, como uma pessoa, um ser, um indivíduo encarnado ficará dentro de nós eternamente conosco? Kardec analisa da perspectiva de que esse outro Consolador que virá será um conjunto de ensinamentos, uma doutrina que, quando absorvida pelo ser, poderá permanecer conosco dentro de nós por toda a eternidade. Então, é uma doutrina que se caracteriza pelo objetivo de consolar a humanidade. E continua Kardec
cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade, que é o segundo elemento. E voltando para o versículo seguinte do Evangelho de João, o Espírito de verdade, olha ele, que o mundo não pode receber porque não o vê, ou seja, existe um elemento essencial aqui, que o mundo ele precisa, mas ainda não pode receber, porque ainda não o vê. Porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. E lá no versículo 26, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará-vos lembreis de tudo que vos tenho dito. Então, meus amigos, quando Jesus disse, se me amas, guardai os meus mandamentos, percebam que ele diz guarda. Jesus não diz aqui nesse momento assimila, compreende, absorve. Ele fala guarda. Guarda porque existe um Espírito de verdade que ainda nós não tínhamos a capacidade de ver. Ainda não tínhamos essa sensibilidade, essa maturidade. Mas que quando esse outro Consolador vier para vos lembrar daquilo que vos tenho dito, e tiveres essa sensibilidade para ver esse Espírito, aí então o reconhecerá. Aí então o compreenderá. E aí de Jesus, no Consolador e no Espírito de verdade, que este estará em vós e permanecerá convosco eternamente. Então Jesus fala aqui, e o próprio Jesus está afirmando que a união desses dois elementos fará surgir no mundo uma concepção, uma possibilidade de entender mais claramente tudo que ele veio nos dizer. Então, o Consolador prometido que compreendemos pelo conjunto de ensinamentos da doutrina espírita e o Espírito de verdade, que se apresenta posteriormente, inclusive, como mentor e orientador de Allan Kardec, e que na obra espírita de 1866, Kardec faz uma análise sobre a natureza desse espírito e afirma que a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um e pode ser considerada como nome próprio. Ela é especificada no Evangelho e, de resto, esse espírito se comunica raramente e somente em circunstâncias especiais, devido à natureza e à grande elevação espiritual desse ser. E aí entendemos, meus amigos, que Kardec nos elucida quanto ao nível espiritual de evolução desse espírito, mas por que ele é tão importante para o processo de compreensão que estamos tendo no estudo do Evangelho? A importância dele está justamente no pseudônimo utilizado por esse espírito. Ora, é óbvio que ele é o espírito de verdade, então a importância dele é trazer a verdade. Mas o que é a verdade? O que é a verdade de com V maiúsculo? Então, para entendermos a natureza dessa virtude, vamos recorrer ao livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Quando Jesus, no culto doméstico da casa de Simão Pedro, faz a seguinte afirmativa: só a verdade fará livre o homem. Só a verdade fará livre o homem. E Pedro, não entendendo a extensão dessa afirmativa, pergunta: mas Senhor, o que é a verdade? O que é essa verdade com V maiúsculo que nós estamos nos perguntando, que Pedro não conseguiu entender sobre a afirmativa de Jesus? E aí Jesus vem e responde que a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. A verdade total é a luz divina total. Só que ainda o homem, naquela época e ainda hoje, está longe de suportar essa sublime fulguração. Fulguração é uma relação paradoxal, que fulguração é um clarão, né? Uma intensa luz. E ele fala que é uma sublime, porém intensa luz.
Aí há uma relação paradoxal aqui, e o Pedro, da mesma forma que nós, né, permanece ainda cheio de dúvidas. E Jesus percebe, ele medita durante uns instantes e volta com a seguinte história: que numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, estava um certo devoto suplicando socorro divino. Ele se declarava o mais infeliz dos homens. Reclamava sobre o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Ele pedia uma porta libertadora que o levasse para o dia claro. Afirmava-se apto, robusto e aproveitável. Não entendia por que motivo era conservado ali naquele local. Chorava, bradava, quando nosso pai, notando as súplicas daquele filho, envia-lhe uma singela mensageira. A primeira emissária se chamava a fé. A sublime virtude incentivou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O devoto, então, comparecido, parece se consolar, mas em breve volta a lamuriar. O Todo-Poderoso, então, envia-lhe uma segunda mensageira, a esperança. Essa segunda emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto. Rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O devoto, então, parece melhorar, mas decorrido algumas horas, volta a lamentar. Clamava que não conseguia respirar naquela atmosfera. E conduído, o Senhor determina que a terceira emissária vá até ele. Essa virtude era a caridade. Ela acariciou e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho que se lhe fora abnegada a mãe. Porém, por prosseguir inconformado, o pai envia-lhe então a quarta emissária, a quarta virtude, que é a verdade. E aí, meus amigos, quando a portadora do esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas postulentas da cabeça aos pés, e agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante, notando que a verdade serena abria a porta para a libertação. Horrorizou-se de si mesmo. Sem querer cogitar a própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se. Porque aqui, meus amigos, a verdade, como na história e como em nossas vidas, ela não simplesmente nos mostra aquilo que é. Ela, em forma de luz, traz a lucidez da nossa consciência para que a gente possa melhor decidir sobre as nossas escolhas. Ela nos mostra a porta de saída também para aquela condição que nos encontramos. E, longe de encarar a visitadora frente a frente, ele foge, espavorido, em busca de uma outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Esse é o movimento da virtude da verdade. Ela brilha diante de nós, meus amigos, e aí nos revela a nossa condição, nos revela a condição que nos encontramos e nos possibilita ver melhor para melhor decidirmos sobre o caminho de vida que estamos trilhando. A verdade é a luz divina total. E essa luz divina total é a luz que nos traz lucidez, que nos traz consciência, que nos traz a responsabilidade dos nossos atos. Essa é a proposta da verdade e esse Espírito, meus amigos, vem para nos esclarecer sobre o real sentido de todas as coisas do céu e da terra. Ele vai ressignificar a forma pela qual nos vemos e vemos o mundo. Da mesma forma alinhada com a doutrina espírita, que vai nesse momento abrir os olhos da humanidade para a existência do mundo espiritual. E aí, como é respondido no Livro dos Espíritos, é destruindo o materialismo, e é esse termo que os espíritos utilizam, destruindo o materialismo, que o espiritismo fará os homens compreenderem onde devem encontrar os seus verdadeiros interesses. E onde são esses interesses? Em detrimento da matéria, no mundo e nos valores espirituais. E mais à frente, na pergunta de número 800, quando dizem que não se transforma o homem como por um encanto.
não é no passe de mágica. As ideias se modificam pouco a pouco e é preciso que algumas gerações passem para que se apague totalmente vestígios de velhos hábitos. E para cada geração, uma parte desse véu se dissipa, afirma o Livro dos Espíritos. E continua ele: porém, meus amigos, chegou a hora e o Espiritismo vem rasgar esse véu de alto a baixo. Porque se centenas de anos a vida do Cristo foi lida e retratada e estudada quanto aos seus atos comuns, os milagres, as profecias e os termos que deram origem aos dogmas da Igreja, o Evangelho sob a ótica espírita vem explorar agora minuciosamente a moral que ele nos deixou. A grande questão, meus amigos, é que, embora essa moral evangélica ela seja muito admirada pelo mundo inteiro, acaba sendo pouco reconhecida e pouco aplicada de fato, porque por conta também da dificuldade que é apresentada na leitura dos evangelhos, que se torna ininteligível para a maioria das pessoas por conta do misticismo, da linguagem, das alegorias que dificultam o processo de absorção dos ensinos que estão ali mesclados nas narrativas. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo vem e a proposta é reunir todos os trechos salutares dos Evangelhos, explicando-os e desenvolvendo as ideias e as consequências dessas ideias, correlacionando elas com as diversas situações de nossas vidas. Porque aí a gente consegue fazer uma correlação, a gente consegue tentar aplicar com mais assertividade. Além da reordenação das ideias segundo a natureza dessas, porque quebramos uma cronologia que pode parecer um pouco fora de sentido e agrupamos essas ideias em relação à natureza dessas, para que a gente possa reconhecer e aplicar melhor esses ensinos, sendo extremamente fiel às traduções dos evangelhos originais e possibilitando assim uma fonte riquíssima para conformarmos a nossa conduta à moral do Cristo. Certo? Essa se dá a proposta. Mas, quando vamos então para a leitura, e quando se trata da interpretação do Evangelho, nós podemos nos esbarrar em um erro muito comum que cometemos. E que por isso mesmo, também, os ensinamentos permanecem muitas vezes incompreensíveis e tão distantes da nossa realidade. É quando olhamos, meus amigos, Jesus apenas pelo plano da matéria. Vemos Jesus a figura humana sem reconhecer a natureza espiritual do Cristo, sem reconhecer os aspectos espirituais ali por detrás. E Kardec explica que existem aspectos nessa natureza de Jesus e da sua mensagem como um todo que não podem ser desconhecidos ou ignorados sob a pena de mal entendermos ou fazermos uma interpretação chula, uma interpretação baixa, até rasteira dos ensinamentos do Cristo. E aí a gente pode ver essa evidência de que Kardec afirma justamente no capítulo que foi lido do Evangelho de João, quando Jesus afirma de que é necessário um espírito de verdade, que se reconheça um espírito de verdade para que os ensinamentos dele sejam relembrados e finalmente entendidos em sua concepção maior. E aí vem a proposta do Evangelho, que nos primeiros 4 capítulos traz uma base sólida para um entendimento mais profundo desses aspectos espirituais que Kardec cita atrás. E que sem a concepção sem a compreensão desses conhecimentos, a gente não pode ter um entendimento mais profundo e assertivo do Evangelho. Se torna uma leitura como um livro qualquer, uma pilha de conhecimentos. E quando na verdade o principal objetivo dessa obra é promover a soberana consolação. Então, meus amigos, não é interessante que nesse momento aqui a gente entre nos temas das próximas doutrinárias,
mas acredito que dá para a gente trazer esses 4 aspectos, as ideias desses 4 aspectos fundamentais, para que a gente possa finalmente chegar à conclusão de como compreender essa obra e a doutrina espírita em si enquanto soberanamente consoladoras. E aí, desses 4 aspectos, o primeiro deixa claro que a lei de Deus é eterna, não muda nunca. Nós é que, quando evoluímos e ampliamos a nossa capacidade de compreensão, e melhor, podemos entender os aspectos mais sublimes das leis e dos mandamentos. Vem dizer que o Espiritismo não vem, meus amigos, apartar o Velho e o Novo Testamento. Muito pelo contrário. Ele vem ser justamente a terceira revelação, trazendo a verdade dos aspectos espirituais para podermos agora melhor compreender os mandamentos de Deus. E é por isso que está no primeiro capítulo e que Jesus fala: eu não vim destruir a lei. O segundo aspecto traz a evidência de que existe todo um contexto espiritual muito importante por detrás de todas as coisas, de que precisamos buscar o conhecimento para nos conectarmos e bem compreendermos esses aspectos, que são a nossa verdadeira natureza. Porque precisamos trazer a nossa consciência à tona de que não somos corpos carnais, somos espíritos imortais que animam esse mundo material. E que por mais que a gente fale que não, a gente sabe isso, a gente está ciente, mas lá no fundo, por alguns comportamentos, algumas concepções, o materialismo ainda reina. Ainda reina. E a gente precisa quebrar, a gente precisa, como fala o próprio livro dos Espíritos, que comentamos agora há pouco, destruir esse materialismo, mesmo que seja pouco a pouco, fragmento por fragmento. E com isso Jesus diz no segundo capítulo: o meu reino não é deste mundo. O reino não é deste mundo porque o mundo de Deus, o mundo de Jesus, é o mundo espiritual. E esse mundo material nada mais é que uma simples sombra desse mundo espiritual. O terceiro aspecto, no terceiro capítulo, que amplia nossa consciência para a percepção de que, meus amigos, há diversos mundos em escalas diferentes. E que em cada lugar do universo, imagina, o universo tem bilhões de galáxias. E nessas galáxias existem bilhões de planetas. E que independente do grau evolutivo desse planeta, desses diversos planetas, as leis de Deus, elas são as mesmas. E que a conduta moral que o Cristo vem nos deixar é um farol que, se a gente segue em qualquer lugar do universo, estaremos equilibrados e alinhados naquele determinado meio. E aí Jesus vem e fala: há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, se você se identifica por uma cor de pele, por uma cultura, por uma nacionalidade, você está muito longe ainda de chegar próximo da sua real identidade, que é de espírito imortal. E finalmente, o quarto aspecto, que nos prova o fato de que apenas uma única vida não nos dá a possibilidade de desenvolver todas as virtudes contidas nos ensinamentos e nas leis. Que não temos como alcançar o reino de Deus sem o devido mérito e o esforço para nos desenvolver. Porque como poderíamos começar a vislumbrar o reino de Deus, o reino dos céus, se simplesmente passamos por 70, 80 anos no máximo, quando chegamos a isso, e as experiências e as virtudes que devemos ainda acumular em nosso ser. E é por isso, meus amigos, que precisamos de muitas vidas, muitos processos reencarnatórios, para as diversas experiências que trazem a proficiência e a sabedoria para o espírito, que vão lapidar o nosso espírito e fazer daquela rocha bruta vir um diamante. E é por isso que Jesus determina, não poderá ver o reino de céus aquele que não nascer de novo. E aí, meus amigos, diante de todos esses pilares, esses aspectos que nos traz o Evangelho, e a partir do quarto capítulo é que a gente pode começar a ler o Evangelho, porque esses 4 primeiros capítulos eles fazem uma base, fazem pilares para que a gente possa criar e bem interpretar
os ensinamentos de Jesus. E aí precisamos abrir nossos olhos para esses aspectos e para podermos entender melhor essa realidade que nos cerca. E aí vem Haroldo Dutra Dias, que faz uma colocação precisíssima que eu quis compartilhar com vocês, quando ele fala que o Evangelho ele não vem consolar as nossas personalidades encarnadas. Ele não vem aqui consolar Rodrigo, que está aqui chorando, triste, cheio de problemas, cheio de defeito. Ele vem consolar o nosso contexto eterno, o nosso espírito imortal. Porque o Evangelho, meus amigos, ele fala a língua dos espíritos. E sem olhar a perspectiva espiritual, a gente não vai conseguir extrair a extensão dos ensinamentos e a essência das virtudes trazidas pelo Cristo. E então, já está quase na nossa hora, eu gostaria de finalizar lendo uma mensagem mediúnica, que é considerada por Kardec não apenas o objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a essência da doutrina espírita em si, que é nada mais nada menos que o prefácio do Evangelho, que é ditada pelo Espírito de Verdade. E que por esse prefácio podemos voltar ao que falamos sobre a virtude da verdade e vermos como é que ela se manifesta, como é o movimento de verdade e o que eles provocam em nós. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido. Olha o papel da verdade. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei que do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Meus amigos, tal como a verdade, a mensagem é clara, lúcida e nos chama a consciência. Qualquer comentário que a gente tente fazer sobre essa mensagem pode, na verdade, estragar ela, porque ela é tão direta, ela é tão objetiva, ela é tão clara, que simplesmente é uma conclusão. É o início e a conclusão, era o resumo e a obra. E aí são mensagens que realmente, como diz Kardec, tudo que o Espírito de Verdade diz, devemos prestar uma atenção bastante singela ao que esse Espírito traz. E então, meus amigos, eu espero que as informações estejam claras, não tão claras como o Espírito de Verdade, mas que possamos então entrar em sintonia com nossos mentores espirituais e agradecer a oportunidade de estarmos aqui em mais uma doutrinária na casa universal, na casa planetária que o nosso Mestre nos concede, porque mesmo cada um em seu lar, acompanhando a doutrina, acompanhando as palestras, contribuindo, meus amigos, energeticamente para toda essa rede de harmonia, de paz, de fraternidade que o nosso Mestre precisa para que possamos construir, meus amigos, nesse momento, o nosso plano de regeneração. E que nós possamos, então, nesse momento, fechar os nossos olhos, respirar fundo, para entrarmos no último momento da nossa doutrinária, que é a nossa prece final. Amado Mestre Jesus,
Estamos aqui, Pai, para te louvar. Louvar a tua divina presença, que elucida, que traz proteção à nossa casa, ao nosso ser. Agradecer, Senhor, pela oportunidade de cada dia que o Senhor nos concede e pelas diversas experiências de aprendizado, Senhor, que fazem com que nós cresçamos, que fazem com que, Senhor, nosso espírito se lapide cada dia mais, a fim de que possamos um dia galgar a vermos o teu reino, a vermos, Senhor, vislumbrarmos o reino dos céus. A pedir, Pai, proteção, amparo para os nossos familiares e nossas casas, que estejamos, Senhor, livres de todo mal, de toda má influência, convictos da nossa vitória, convictos, Senhor, de que faremos desse lugar um plano cada vez melhor. Assim seja. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção, pela disponibilidade, e que todos possamos ficar com o nosso Mestre Jesus em nossos lares, hoje e sempre. Adeus. Tchau, tchau.